Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical de hoje terá como texto básico da nossa conversa o capítulo 17 de Atos, do versículo 1 até o versículo 15. Eu quero pedir que os irmãos façam a leitura. O texto é um pouco longo, nós não vamos fazer a leitura para não ficar com o vídeo muito longo. E quero começar a nossa conversa com uma conhecida parábola contada por Rubem Alves e que se chamava a parábola dos urubus e dos pintacilgos. Diz assim Rubem Alves, de maneira bem resumida: certa feita, os urubus tomaram o poder na floresta e impuseram o seu estilo de vida a todos os animais. A sua culinária, a sua moda, a sua estética e mesmo as suas preferências musicais se tornaram padrão e referência para todos. Os pintacilgos, muito diferentes dos urubus, mas que eram muito cordatos, se esforçaram bastante para corresponder às exigências dos urubus. Porém, os pobres pintacilgos não conseguiram se acostumar com o cardápio de carniça. Eles estavam acostumados a comer apenas frutas e tampouco conseguiam andar como os urubus, não conseguiam reproduzir os seus trejeitos e também os seus grunhidos, que eles chamavam de música. E quando os urubus observaram essas ações e essas atitudes dos pintacilgos, eles chegaram a uma seguinte conclusão: não adianta, um pintacilgo será sempre um urubu de segunda categoria. Essa história, escrita por Rubem Alves, demonstra muito bem como todos nós procuramos modelos para pautar o nosso estilo de vida. E há modelos para todos os tipos de gosto, uns mais para urubus e outros mais para pintacilgos. Obviamente, alguns desses modelos fascinam alguns e seduzem mais do que outros. Porém, quando nós olhamos para o texto do nosso estudo de hoje, pensamos na igreja e pensamos em como a igreja cristã tem nas Escrituras e no testemunho dos primeiros cristãos o referencial para a sua fé e para a sua prática. Ligando a nossa parábola com o texto de hoje, nós poderíamos dizer que nós poderíamos escolher uma igreja mais semelhante aos urubus ou mais semelhante aos pintacilgos. E o slogan que nós poderíamos usar por trás dessa escolha seria um que é de fundo positivista e que diz o seguinte: se podemos sonhar algo, então nós podemos realizar. Se isso for verdade, então nós só poderemos construir uma igreja ideal se primeiro nós pudermos imaginá-la. E essa é a nossa pretensão na nossa conversa de hoje. A partir do texto, que é o texto do capítulo 17 de Atos, vamos idealizar uma igreja da qual nós teríamos orgulho, da qual nós olhássemos e disséssemos: essa é a igreja que eu gostaria. No texto do capítulo 17 de Atos, o autor deixa transparecer um juízo de valor que apresenta a igreja de Bereia como sendo mais nobre do que a de Tessalônica. Se você fizer uma leitura atenta do capítulo, você vai perceber como a comunidade de Tessalônica se mostrou invejosa, intolerante, violenta, incapaz de fazer autocrítica, hipócrita, incoerente, manipuladora, corrupta, entre outras qualidades, entre aspas, que não são lá tão bem vistas por quem faz parte da igreja. Tessalônica era a comunidade da qual nós teríamos vergonha. Mas a poucos quilômetros dali havia uma outra igreja, numa outra cidade, uma outra comunidade, uma igreja que também entrou para a história, pelo escrito de Lucas em Atos, que recebe elogios que toda a igreja
gostaria de receber. Vejamos então quais são as características que fizeram de Bereia uma igreja mais nobre. Primeira coisa é que Bereia era uma comunidade aberta. E uma igreja aberta é uma igreja dialógica, ou seja, ao contrário do que acontecia em Tessalônica, a igreja de Bereia era uma comunidade aberta ao diálogo, e está isso registrado, que ela acolhe Paulo e Silas e se dispõe a conversar com eles. Em Tessalônica havia ordens, havia leis e havia condenações. Em Bereia havia conversa, diálogo e respeito. Uma comunidade aberta é também uma comunidade ávida, com sede pela palavra. Se você viu aí no versículo 11, você vai encontrar a afirmação de que a comunidade de Bereia tinha sede da palavra de Deus encarnada. Em Tessalônica, a palavra de Deus era ocultada pela tradição. Em Bereia, a palavra inovadora de Deus fecundava e dinamizava a tradição. Uma comunidade aberta é também uma comunidade acolhedora do novo, disposta a ouvir as novidades trazidas pelos missionários. A comunidade de Bereia estava aberta a novas experiências e a novos desafios. Enquanto Tessalônica prendia, torturava e expulsava seus profetas, a comunidade de Bereia os acolhia, os protegia e os sustentava. Mas mais do que uma comunidade aberta, Bereia era também uma comunidade madura. E uma igreja madura, uma comunidade madura, é aquela que tem senso crítico. O pessoal da igreja de Bereia estava aberto para as novidades, mas sem ingenuidade. Queriam conferir tudo nas escrituras para ver se as coisas eram de fato como estavam ouvindo. Se por um lado Tessalônica rejeita já de cara a mensagem dos missionários, o pessoal de Bereia está longe de simplesmente engolir aquela mensagem ou qualquer outra mensagem como se ela fosse verdadeira já de saída. Há uma expressão que eu acho muito interessante de um cientista chamado Carl Sagan, que diz o seguinte: devemos ter a mente aberta, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair para fora. Por isso, a comunidade de Bereia não vai atrás de qualquer novidade, não se ilude com a moda religiosa, não se embriaga com as novidades que apareciam a qualquer momento e que hoje também acontece na vida das igrejas, nem se deixa enganar por eloquentes animadores de auditório. Diante da novidade, faz uma proposta bastante simples. Vamos ver se as coisas são de fato assim. Vamos conferir nas escrituras sagradas. Uma igreja madura é também uma igreja atualizada, ou seja, uma igreja preocupada com a sua reciclagem. A expressão que aparece aí dia a dia e a maneira como eles iam lendo as escrituras e aplicando aquilo que aprendiam ao seu contexto e à sua vida, mostra que eles estavam atualizando a sua mensagem, a mensagem da escritura, para o dia de hoje deles. Isso pode ser chamado também como adornamento, que é uma expressão usada na teologia para dizer que nós precisamos atualizar os conceitos bíblicos para o nosso tempo, para o nosso dia a dia. A palavra não foi feita para ser lida apenas, mas também para ser estudada. No início, nós nos alimentamos de leite, mas depois nós precisamos de alimento sólido para crescermos em estatura, que é ligado à quantidade, mas também crescermos em graça, que é ligado à qualidade. Uma igreja madura, portanto, é atualizada, mas também é uma igreja constante, com uma fé que vai além do ritual formal de fim de semana. Você vai encontrar aí no texto a expressão de que eles se reuniam e estudavam todos os dias. Tessalônica se ocupava das escrituras uma vez por semana.
Já a igreja de Bereia se ocupava e vivia todos os dias estudando as Escrituras e buscando a orientação necessária para viver a vontade de Deus dia após dia. E porque era uma igreja, uma comunidade aberta e madura, Bereia era também uma comunidade missionária. Uma igreja missionária é aquela que não se prende apenas ao que aprende. Ou seja, ela não é apenas aquela que sabe, aquela que aprende, mas é aquela que coloca em prática, e por isso nós podemos chamar isso de ortopraxia. Ortodoxia é aquela comunidade que sabe o conteúdo da fé, mas ortoprática é a comunidade que, além de saber, coloca em prática, ou seja, há uma coerência entre a fé e a prática. E é uma igreja missionária também porque se organiza e se torna uma igreja solidária. Diante da perseguição promovida pelo pessoal de Tessalônica, que era bastante intolerante, o pessoal de Bereia não se exime das suas responsabilidades, não lavam simplesmente as mãos, mas arregaçam as mangas para proteger, para financiar e para promover Paulo, Silas e Timóteo. E quando fazem isso, acabam, em última instância, ajudando a própria missão da igreja. E portanto nós temos dois modelos diferentes de igreja. Uma igreja mais fechada, uma igreja mais voltada para a sua tradição, e uma igreja como a de Bereia, que nós poderíamos dizer que é um modelo para a igreja que nós gostaríamos de ver nos nossos dias. A pergunta que nós temos que fazer é óbvia. Afinal, que tipo de igreja nós queremos ser? Qual é a nossa mais legítima identidade? Quando simplesmente copiamos estranhos modelos, perdemos a nossa identidade e passamos a ter vergonha do nosso nome. Vou citar aqui um exemplo que eu ouvi recentemente e que me deixou muito triste. Um líder de uma das igrejas da nossa denominação, da IPU, afirmou que a sua igreja, a igreja local de IPU, só tem um nome na placa. Isso mostra que não entendeu qual deve ser a sua identidade. E se não quer ser IPU, por que está participando dessa denominação? Se não quer manter os valores que a igreja adota, por que se manter como filiada a essa igreja? De qualquer forma, nós precisamos aprender com o exemplo de Bereia. Se formos como a igreja de Bereia, então nós podemos nos orgulhar de como somos e podemos ser relevantes para o lugar, para a cidade e para as pessoas com quem convivemos. Espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa com a igreja de Bereia e que nós possamos ser, como eles, uma igreja modelo. Uma igreja, uma comunidade que tem nas Escrituras Sagradas o seu mais forte referencial. Uma verdadeira e nobre comunidade, aberta, madura e missionária. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.